Olá, pessoal, beleza, beleza? Meu nome é Rodrigo Vinícius. Eu estou aqui para falar para você de duas características fundamentais para compreender como o mercado funciona. A primeira delas trata-se do deslocamento de curvas de oferta e de demanda. A segunda delas é como os preços se movem. Se você compreender isso, o seu stop operacional, a sua perspectiva de alvo vai ficar muito mais alinhada à característica do mercado. E eu tenho certeza que isso vai trazer uma performance fora da curva para você. Então, se você está com alguma dificuldade de entender por que os preços se deslocam, ou então como que os movimentos dos preços podem facilitar o seu entendimento e otimizar a sua operação, esse vídeo é para você. O R2 institucional tem tudo o que você precisa, juntamente com o Market Profile Brasil, como ferramental para você compreender as características do mercado e parar de setapizar entradas e saídas e começar a setapizar o contexto. O que pensar na hora que estiver acontecendo, o que olhar na hora que estiver acontecendo, a sua tomada de decisão modifica totalmente, pessoal. Então é com isso que eu quero falar com vocês, de uma maneira teórica sobre curva de demanda e curva de oferta, para que os preços encontrem sempre pontos de equilíbrio. Compreendendo isso, você vai entender a relação melhor entre agressor e passivo, e juntamente com o R2 institucional delta e o Q, você irá otimizar a sua decisão e alavancar mais resultados financeiros e parar, se estiver perdendo no mercado, de deixar dinheiro na mesa, ok? Bora pro vídeo! Hoje nós vamos trabalhar exatamente as perspectivas do mercado em relação a alguns fundamentos e princípios em relação ao deslocamento do preço. Precisamos ter em mente, pessoal, que o mercado é a composição de vários fatores que fazem com que os preços se desloquem. Compreendendo isso, nós conseguimos atrair características super interessantes e conseguimos ter um feeling de entendimento muito bom em alinhar a perspectiva do mercado. No primeiro momento, pessoal, nós temos que mercado pode ser utilizado por diversos contextos e nos seus mais variados significados. O mercado deve ser entendido como um local onde fornecedores e consumidores estão linkados com propósitos definidos. Esses propósitos são oferecidos através de um viés de oferta e de demanda. Compreendendo isso, nós conseguimos ter um entendimento muito bem embasado e alinhado à realidade daquilo que ele se apresenta. Então, independente da maneira com qual nós enxerguemos o mercado, ele tem os seus próprios princípios. Ele é totalmente, ele apresenta a sua estratégia de uma maneira a suprir as necessidades com qual os participantes estão entrando no mercado. Nós, como especuladores, não temos poder nenhum, impacto nenhum em relação ao movimento do preço, visto que nós somos tão pequenininhos perto do tamanho do mercado. O mercado brasileiro transaciona bilhões e milhões por dia. E essa compreensão é importante, ciente de que os formadores de mercado, que são os bancos, eles têm a capacidade e o tamanho necessário para transacionar recursos e trazer ali impacto e movimento do preço. Diante disso, nós temos como características que o mercado ele é composto pelos hedges, pelos árbitros e pelos especuladores. Sabendo que os hedges têm um propósito definido de se defender em relação a expectativas que estão fora da tela e não dentro da tela, eles vão vir no mercado futuro, especificamente tratando do dólar ou do índice, e vão executar a sua necessidade a fim de se proteger e a fim que eles consigam suprir um eminente risco que eles teriam se eles ficassem expostos, por exemplo, à variação cambial. Então, o dólar ele serve de proteção para diversas operações que acontecem no mercado à vista ou acontecem no mercado primário, aonde movimenta a economia real. A economia real serve para várias coisas diante da expectativa. Também temos nesse mesmo mercado que nós estamos falando a necessidade de oportunidade que, devido à disparidade de relação de juros ou então a relação que o diferencial pode trazer em relação ao cupom cambial,
como expectativa de rentabilidade para o investidor estrangeiro. Então, essas características primárias e fundamentais são importantes para que compreendamos o mercado como um todo. Eu não vou entrar com vocês aqui em muitos detalhes em relação a fundamentos, porque não é o escopo do nosso propósito aqui, e o nosso propósito é de trazer um entendimento para vocês em relação ao deslocamento do preço. Com isso, nós temos que suas funções primordiais, as funções de quem? Do próprio mercado, são as de determinar preços, realizar negócios, balizar a relação da oferta e a relação da demanda, a promover um equilíbrio da economia. A partir do momento que nós entendemos que o mercado, existem os seus formadores e aqueles que transacionam os seus recursos de maneira coesa, e quando nós compreendemos que existem demandas que são supridas por aqueles que consomem e por aqueles que ofertam determinado produto, bens ou serviços, a necessidade que vem para o mercado futuro, ela vem da economia doméstica e de outro local fora da tela. Compreender isso é muito importante porque é isso que vai definir o nível de preço que estamos atuando nesses tempos. E essa característica é fundamental porque tira do seu entendimento aquilo que você não consegue compreender, que é o porquê que as pessoas estão, que os bancos, ou então os fundos, ou então as assets, estão entrando no mercado. Isso nós não conseguimos saber, mas através das características de padrões, de comportamento, de relações de deslocamento de preço, nós conseguimos pegar bastante feeling de movimento e compreender características que nos tragam resultado financeiro, E esse que é o nosso propósito de fundamento de entender no mercado. Nós não controlamos o mercado e nós não temos a ciência do porquê os participantes estão entrando no mercado. O que nós sabemos é que o preço em equilíbrio gerado pela procura e pela oferta vão estar em equilíbrio, e esse equilíbrio faz com que o mercado saia de regiões de rejeição e encontre regiões de aceitação e ali trabalhem em relação ao deslocamento do preço, ok? Precisamos entender que nos períodos em que a oferta de um bem ou serviço excede a procura ou a demanda, seu preço vai tender a cair, simplesmente pelo fato que muita gente ofertando um certo produto, colocando ele à disposição, vai fazer com que a oportunidade daquele que queira comprar aquele produto tenha diversas possibilidades, daquele que está ali ofertando e tendo concorrentes, vão ter que abaixar os seus preços para terem um equilíbrio e ali o seu propósito vier primeiro diante daquele que tem um interesse, correto? Já em produtos nos quais a procura ou a demanda passa a superar a oferta, a tendência é o aumento dos preços. Por quê? Porque vamos supor que eu quero comprar um celular, só que esse celular, muita gente está querendo esse celular. Você ciente que tem muita gente querendo esse celular e tem pouca gente ofertando esse celular, o que vai acontecer em relação aos preços? Ele vai aumentar exatamente pela percepção que existe muita gente com um interesse diante daquilo que tem pouco. E essa característica que estamos tratando aqui nesse exato momento com vocês, ok? Então, se a oferta é maior que a procura, os preços diminuem. E se a procura é maior que a oferta, os preços aumentam, beleza? Nos mercados, a formação dos preços vão depender então diretamente de quê? Da oferta e da demanda. No âmbito do mercado de futuros, o preço é determinado pela mesma regra. Como eu falei anteriormente, isso não muda. E essas características são fundamentais a fim de entender de que, se entendermos muito bem a relação de oferta e demanda, nós conseguimos entender se um preço tende a subir ou se o preço tende a cair exatamente pela necessidade daqueles que estão ali demandando de dólar ou de índice e daqueles que estão ofertando dólar ou índice. Então, essa relação que eles possuem são relações diretas e relações fundamentais para que os preços se movam. Porque imagina, se alguém quisesse comprar um determinado produto e esse produto que essa pessoa quisesse comprar tivesse um preço específico de R$10. Imagine que
outra pessoa que também tem esse produto, tem uma urgência de estar dispondo desse produto, desfazendo dele para captar um recurso, sabendo que está R$10, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar esse produto por um preço mais barato para que a necessidade que ele tem seja executada primeiro do que aquele que está dispondo a R$10. Da mesma forma, podemos dizer que se eu tenho que comprar com urgência um produto e esse produto está custando R$20, eu não vou me preocupar com o preço que ele se encontra. Por quê? Porque eu quero executar a minha necessidade no preço atual e eu já fiz ali todo o minha base de cálculo, de raciocínio, com base no preço de mercado, no benchmark que o mercado está próprio marcando ali, e essa característica é muito fundamental para que compreendamos que essa relação de oferta e demanda é quem causa o deslocamento de preço, visto pela urgência ou pela escassez, e isso é muito importante de compreendermos, ok? Diante dessa característica, nós precisamos entender que no âmbito do mercado futuro, o seu preço está relacionado à oferta e demanda, assim como no âmbito em relação a bens e serviços. O que eu trouxe para vocês aqui de maneira bem simples e característica é que, compreendendo de maneira clara que essa liquidez, de maneira clara que essa necessidade gera movimento do preço, nós partimos para o entendimento que falaremos mais à frente, aprofundado em relação à oferta e à demanda precisamente, ok? Oferta e demanda são premissas de deslocamento de movimentação de qualquer mercado, como nós falamos anteriormente. Compreendendo essas características, nós temos que em um mercado em perfeita concorrência, os agentes econômicos tomam decisões que variam o preço até que esse esteja tal que a quantidade procurada seja igual à quantidade oferecida, resultando daí um equilíbrio econômico em que não há incentivos para uma alteração da quantidade ou dos preços e faz com que cheguem a uma região de aceitação aos níveis com o qual o preço se encontra. Quando nós vemos que a ação está muito barata, que a empresa vale muito mais do que a ação está sendo oferecida no mercado, vai haver uma manada de interesse em relação àquele papel e as pessoas vão começar a comprar, até o momento que ele, por vezes, passa do que de fato realmente vale e as pessoas identificam que ele ficou caro demais e eles começam a vender aquilo que acreditam que já está bom para elas, e a excesso de venda vai trazer com que o preço automaticamente caia e ali eles se encontrem em equilíbrio. De uma maneira bem simples, né? Bem clara, bem fácil de entender, o ponto de equilíbrio é onde o preço está nem muito barato e nem muito caro, e essa característica nos traz um contexto bem interessante quando nós entendemos que o próprio mercado para numa região e fica ali por muito período de tempo. Se nós temos uma quantidade demandada de certa forma bem interessante, mas nós vemos que o resultante delta é nulo, nós compreendemos que há um interesse entre as duas pontas por um determinado produto, pelo determinado ativo, né? E esse determinado ativo tende a ficar em equilíbrio em uma região de lateralização que nada mais é do que uma região de conforto, né? A partir do momento que entendem que está barato demais, há uma guinada do preço, e quando se entende que está caro demais, esse preço, de certa forma, ele se desloca novamente para uma outra região de equilíbrio, e nós vamos falar muito disso aqui nesse contexto com vocês, ok? Em regras gerais, compreendemos que a demanda diz que o preço e a quantidade demandada num determinado mercado estão inversamente relacionados. Quanto mais alto for o preço de um produto, menos pessoas estarão dispostas para comprá-lo, visto que acharão que está caro demais, né? Todos nós e o próprio mercado, quando quer comprar cada vez mais barato, e quando quer vender cada vez mais caro. E esse conhecimento não é novidade para qualquer um, né? Quem vai querer comprar algo que está caro demais se existe a possibilidade de comprá-lo de um concorrente ou de outra pessoa especificamente por um preço mais barato, não é verdade? Da mesma forma, a oferta. A oferta é a relação entre o preço de um bem e a quantidade que os fornecedores colocam à venda para cada preço desse bem. Então, vamos pensar de maneira mais esférica, né? A demanda está relacionada à necessidade.
ao querer algo. A oferta está relacionada ao dispor, são exatamente aqueles fornecedores, né? E a demanda são os consumidores. Então essa relação é bem interessante, bem simples de se entender, para que possamos construir um raciocínio ao longo dessa aula e vocês não fiquem sem a percepção correta, porque eu acredito que para termos o R2 institucional como um fundamento e tudo isso para falarmos muito bem sobre algumas primazias de entendimento, é importante estarmos com um entendimento alinhado, correto nessa característica, a fim de entender lá na frente esse insight que eu quero trazer para vocês, ok? Como falamos anteriormente, o ponto de equilíbrio é exatamente a interseção entre a oferta e a demanda, aonde o nível geral de preço em relação à quantidade está confortável para aqueles que estão demandando ou estão ofertando um determinado bem, serviço ou ativo especificamente. Então a oferta, quanto maior o preço, mais o produtor é estimulado a investir, produzir e a vender. Por quê? Porque nós sabemos que o preço estando alto, eu vou vender e rentabilizar mais, então automaticamente eu quero produzir mais desse produto para capitalizar mais. Da mesma forma, podemos dizer que a demanda, quanto menor o preço, mais o consumidor é estimulado a comprar e a gastar, visto que está barato, tem um bom custo de oportunidade, né? Por vezes eu consigo comprar ali no atacado, exatamente porque a oferta ela é bem interessante, visto que eu comprando mais, eu compro mais barato. Então, existem várias métricas rotineiras que nós vimos no nosso dia a dia que caracteriza esse entendimento e nos traz clareza e feeling e faz com que nós relacionamos com essas variáveis todos os dias. Quando vamos na padaria, no supermercado, em qualquer outro lugar, estamos tratando exatamente essas peculiaridades no nosso dia a dia. O último negócio realizado é sempre o ponto de equilíbrio. Falar assim, o ponto de equilíbrio do dólar é em tal preço. Pessoal, o dólar ele é uma incógnita para qualquer economista. Ninguém consegue ditar exatamente aonde que deveria. Utilizam-se fórmulas, né? Regras, fundamentos, né? E várias escolas, várias formas, vários métodos para se chegar a um preço de equilíbrio. Só que isso é tudo não quer dizer que seja real, né? O preço de equilíbrio é sempre aonde o preço está agora, visto que ele está a todo momento tratando a oferta e a demanda, e os deslocamentos das curvas propiciam com que o preço suba ou que o preço caia. O que está acontecendo com a curva de oferta ou com a curva de demanda de algo? Faz com que os preços se movimentem e nós precisamos entender e, de certa forma, parar de achar que o preço de equilíbrio é no 5,30, então o mercado tinha que estar lá e eu vou estar no 5,40, então eu vou vender acreditando que vai chegar lá, porque lá é o preço de equilíbrio, onde a regra X ou a regra Y estabeleceu como métrica. Eu acredito que isso não é uma maneira segura e saudável, visto que se nós olharmos para o mercado de uma maneira muito mais técnica e didática, sem termos vieses de que tem que ser assim por causa do fundamento, porque no Brasil o fundamento não se cumpre muito, eu vou conseguir ter exatidão muito maior, porque eu estou exatamente pegando ali a compra ou pegando a venda, porque o mercado me apresentou que ele está sobrecomprado ou sobrevendido, e isso é muito importante de entendermos, né? Então, o último negócio realizado é sempre o ponto de equilíbrio instantâneo entre aqueles que estão dispondo, ou seja, ofertando, e aqueles que estão consumindo, demandando de um certo produto, bem ou serviço, ou o próprio ativo especificamente, que é o fundamento do nosso diálogo aqui, ok? Eu vou trazer para vocês aqui agora uma apresentação gráfica, antes de entrarmos categoricamente entre oferta e demanda, como que essa ciência e essa perspectiva gráfica se apresenta, ok? Eu vou puxar para cá um point to fix. Vou deixar aqui no canto, e nós temos que aqui nós temos uma curva de oferta e aqui nós temos uma curva de demanda. Nós temos um gráfico aqui por preço em relação à quantidade. Aqui nós temos o preço X, aonde intercede com a quantidade X, automaticamente gerando aqui
um ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, ok? Quando falamos de oferta e demanda, eu não vou ser muito técnico com vocês aqui diante desse contexto. O que eu quero é trazer para vocês uma notoriedade de entendimento bem interessante de como que as coisas se apresentam e de maneira objetiva e clara. O que vocês precisam entender é que a oferta e a demanda a todo momento estão deslocando as suas curvas. E através do deslocamento das curvas, pelo aumento da quantidade ou então pelo aumento do preço, a relação de novo ponto de equilíbrio, como eu falei anteriormente, ela é gerada. Então, isso traz características interessantes para nós. Aqui, como referência, nós temos que 2 eventos acontecendo simultaneamente que promove com que o preço suba. E eu vou apresentar para vocês essas características e quando vocês começarem a observar depois dentro do próprio indicador do delta, vocês vão entender em relação ao deslocamento do preço e em relação à quantidade, como que as coisas funcionam e como que elas se desenvolvem de uma maneira bem prática e objetiva. Nós temos aqui, pessoal, que desse lado esquerdo aqui, nós temos aonde a curva de oferta está se deslocando para uma região de preço, para uma região Q0, para uma região Q1, está havendo que um enfraquecimento da quantidade, ou seja, a quantidade está ficando cada vez menor. Diante disso, nós entendemos que aqui é o eixo 0 e quanto mais à direita, maior a quantidade, quanto mais para cima, maior o preço, ok? Então, nós temos que estar havendo uma escassez da oferta, e escassez da oferta está relacionada à diminuição da oferta. Então, nesse estágio, é apontado que existe uma necessidade dos consumidores por um determinado produto. Dessa forma, o preço subirá pelo fato da pouca oferta no mercado. Pouca gente ofertando e as pessoas precisando de um determinado produto ou de um determinado ativo ou de um determinado bem, os fornecedores cientes que eles possuem algo que é raro, que tem pouco no mercado, o que eles vão fazer? Elevar o preço e, de maneira clássica, podemos dizer assim, devido ao deslocamento da curva de oferta para a esquerda, acontece exatamente isso. Nós vemos que aqui nós temos um ponto de equilíbrio, né? Vamos deixar aqui de verde. Nós temos um ponto de equilíbrio determinado no primeiro momento, onde há um cruzamento entre a oferta e a demanda, como nós falamos anteriormente, e aqui acontece um deslocamento da curva de oferta para a esquerda, porque nós estamos falando de escassez de oferta. Com isso, nós temos que, supondo que a demanda permaneça fixa, nós temos um novo ponto de equilíbrio que se encontra aqui. Trazemos aqui para os eixos, nós compreendemos que o Q0 foi para Q1 e o P0 aconteceu o quê? Aumentou para P1. Continuamente, nós entendemos que houve uma diminuição da quantidade, em contrapartida, o aumento do preço. Da mesma forma, quando acontece um excesso de demanda. Quando tem muita gente demandando por algo, acontece essa característica. Aqui nós temos que o excesso ele está aumentando a demanda. Quando nós temos a curva de demanda, que é uma curva que está em sentido oposto à curva de oferta em meio à sua interseção. Quando nós temos que há um aumento dessa oferta, há um deslocamento da curva para a direita e, ao mesmo tempo, quando achamos um novo ponto de equilíbrio, que eu coloquei aqui como ponto de equilíbrio linha, nós compreendemos que o aumento dessa quantidade proporcionou também um aumento do preço. Então, é importante que tenhamos em mente que a escassez de oferta ou o excesso e o excesso de demanda vão proporcionar com que a escassez da oferta diminua, né? É menos
está acontecendo uma subtração e a outra o excesso, está havendo uma adição, mas independente, porque estamos falando de oferta e de demanda de maneiras distintas, promovem com que os preços subam, ok, pessoal? Como características, de maneira bem simples, para que vocês compreendam de maneira didática isso. Da mesma forma, quando acontece o contrário em ambas as duas, quando há um excesso de oferta e quando há uma escassez de demanda. Nesse estágio é apresentado que existe uma demanda agregada. Assim sendo, mais produtores se sentirão estimulados a entrar no mercado e o preço da oferta vai cair pelo fato de ter muita gente ofertando e pouca gente demandando. Pelo caso de haver exatamente essa características, nós vamos entrar para a parte gráfica a fim de compreender tudo isso que estamos falando. Aqui nós temos a relação exatamente do excesso de oferta. O excesso de oferta, estamos fazendo o quê? Aumentando a oferta. Se estamos falando de oferta, estamos falando dessa curva aqui. Um aumento da oferta, deslocamento da curva para a direita, porque a quantidade para a direita ao aumento. Com isso, nós temos uma queda do preço, proporcionado exatamente pelo deslocamento da curva, e aqui nós encontramos um novo ponto de equilíbrio. Isso nada mais é do que a lei da oferta e da demanda trabalhando no exato momento que as coisas estão acontecendo. No mercado, nós vemos isso a todo momento de uma maneira muito, vamos dizer assim, singular, né? Porque existem várias características que se apresentam e como se elas podem se apresentar. Nós compreendemos através disso das ferramentas do R2 institucional de uma maneira bem objetiva e conseguimos ter esse feeling de o que está acontecendo em relação à oferta e à demanda, visto que o indicador, você não vai precisar ser um exímio entendedor desse assunto para estar compreendendo. O que eu fiz aqui foi só trazer como característica didática para vocês que existem essa situação entre oferta e demanda, deslocando curvas, e que o deslocamento das curvas, de maneira teórica, automaticamente promovem reações em relação a um novo ponto de equilíbrio. Quando falamos em escassez da demanda, estamos deslocando a curva de demanda para a esquerda. Como vemos aqui, a quantidade caiu, em contrapartida a curva se deslocou e um novo ponto de equilíbrio foi encontrado exatamente em um ponto mais baixo do que o ponto de equilíbrio anterior devido ao deslocamento da curva. Os produtores, vendo exatamente que existe uma demanda agregada, que existem oportunidade de ganhar dinheiro com aquilo, que outras pessoas estão ganhando dinheiro com aquilo e tem pouco no mercado, eles são estimulados exatamente a estar ofertando essa perspectiva, né? E diante dessa perspectiva, devido a esse excesso de oferta, chega a um patamar que não é mais interessante, tem muita gente ofertando o mesmo produto, que faz com que os preços caiam, e esse foi o propósito do que eu trouxe para vocês aqui, ok? De uma maneira bem objetiva, didática, sem peso para vocês. O propósito de eu estar tocando nesse assunto a fim de entendimento que o mercado, os preços sobem e os preços descem devido a exatamente a quantidade transacionada e em relação à oferta e à demanda do agressor e do passivo. E isso é muito importante ser entendido porque eles estão a todo momento fazendo negócios e eles podem atuar nas mesmas pontas, tanto ofertando como suprindo a sua necessidade e, de certa forma, trabalhando a sua perspectiva de deslocamento de preço, ok? Que bacana, pessoal! Nesse vídeo eu trouxe para vocês parte do conteúdo que estamos abordando ali exatamente sobre deslocamento de preço, no qual você receberá contratando o R2 institucional. Isso é só a ponta do iceberg. Dentro das características educacionais que você receberá com acesso ao EAD, você também receberá como é que funciona a relação do deslocamento em relação ao delta. Quando o mercado encontra um suporte, o que tem que acontecer para ele avançar e romper esse suporte?
Quando o mercado encontra o suporte e não rompe, quais são as características do agressor e do passivo, assim como também nas resistências. E um mercado de continuidade, onde ele está progredindo o movimento, como que tem que estar acontecendo ali o fluxo pontual para que você esteja encontrando a necessidade e a característica que está do lado certo. Isso, pessoal, faz de fato a diferença. Ontem mesmo eu peguei um movimento de 74 pontos no dólar, exatamente por estar utilizando as ferramentas certas, com o contexto certo e estar do lado certo do mercado. E eu quero que você otimize esse resultado para você também. Então, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.